Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: ainda não acabou. Eu confesso que eu não sou muito fã dessa repetição, mas às vezes ela faz muito sentido, né? Pode pegar sua Bíblia. Amém. Deixa eu abrir a minha palavra aqui hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor Jesus é muito bom, querido. Eu estou muito feliz hoje de ter a oportunidade de compartilhar com você algo de Deus. E eu sei como essa palavra tem mexido comigo nos últimos dias. E eu sei que o Senhor vai falar com você. Não só mexeu comigo, como tirou meu sono, como me fez sonhar várias coisas. E quem estava perto também não conseguiu dormir. Querido, é uma coisa muito séria. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar, Deus? É uma das vezes que eu mais tenho temor de subir nesse altar, querido. Geralmente eu não fico nervoso, geralmente eu não tenho tremedeira, querido, não tenho. Vou ser sincero com você, mas hoje é diferente. E eu espero que você tenha isso com você hoje, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 26. Se você vê que alguém está próximo de você, que não tem a palavra, você fala: queridos, vamos ler aqui, ó. Compartilhar é bom, querido. Isso é comunhão, né? Comunhão não é só quando você chama alguém para comer, não. Aliás, que eu tenho aprendido que nos últimos tempos, comunhão não é comer. A gente é muito conhecido por ser comilão. Glória a Deus. Quem encontrou, diga: eu achei. Oh, glória. Vamos lá, queridos. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 27, o verso 26 diz assim: então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar a Jesus e entregou para ser crucificado. Pode abaixar sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, coloca essa palavra diante do Senhor, Deus. Eu sei que Tu és Deus, e que hoje nessa noite o Senhor me trouxe aqui para ser profeta do Senhor neste lugar, Deus. Eu confio na Tua palavra, eu respeito a Tua palavra, e por ela, Deus, eu tenho aprendido a dedicar a minha vida, Senhor. E eu coloco esse culto diante de Ti. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que entraram neste lugar, na Tua casa, cada um dos lugares aonde essa palavra chega por meio dessa internet, Deus, na casa dos meus irmãos. Eu sei que é o Senhor, porque nós glorificamos o Senhor Jesus neste lugar, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus, por gentileza. Você coloca aqui para mim o título dessa mensagem. Eu tenho uma coisa com título, querido, que vocês não têm noção. Eu sou muito repetitivo com essa questão, mas é uma coisa bem interessante. O Senhor sempre me dá o título antes de me dar a palavra. E eu espero que, assim como eu estou aguentando isso, eu espero que você aguente também. E o título dessa palavra é: o quanto você aguenta apanhar. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente vem para Cristo, a gente vem para a igreja do século 21, ela é aquela igreja que só prega a prosperidade. Ela é aquela igreja que prega que você vai ganhar. É aquela igreja que prega que você vai ter uma conta bem gorda, que você vai trocar de carro. Isso tudo pode acontecer, querido, mas nós nos esquecemos muitas vezes que o evangelho não se trata disso. O evangelho se trata de permanecer, e às vezes, querido, de apanhar. Se você lê a mesma Bíblia que eu leio, você é uma testemunha do que eu estou querendo dizer, querido. Eu espero que você se sinta impactado pelo que nós vamos ver nessa noite, porque o Senhor tem falado muito nessa palavra. E essa palavra, ela é bem isso. Ela ir na contramão de todo o sistema gospel. Aliás, que eu nem gosto muito dessa palavra. Essa palavra foi criada nos anos 90 para dizer: esses cantam hino, ou são da igreja. Outros dizem assim: a música secular. Você sabe qual que é a música mais antiga do Brasil? Seria a música cristã. Ela deveria ser a secular, que está por séculos. Quando os portugueses chegaram, vieram os padres, correto? O que eles fizeram? Eles rezaram a missa e cantaram hinos.
Aí você fala, mas são os padres, e daí? Eles também adoram o Senhor. Querido, lá no céu nós vamos ter muita surpresa, tá? Muita. Se você ler mesmo a Bíblia que eu leio, tem versículo bíblico que o Senhor fala assim, mas nós pregamos, nós fizemos isso. O Senhor fala, aparta de mim. Só fizeram propaganda, mas não fizeram o que era para fazer. Nós vamos ter surpresa, queridos. Amém? Então, se a gente pensar nisso, a música secular deveria ser a música cristã, porque ela está há séculos no nosso país. Foi a primeira música tocada, foi ela, não foi as outras. Percebe? Como que a igreja evangélica, a igreja cristã do século 21, ela veio tomando corpo com coisas que não fazem parte do nosso mundo. Como os cristãos vieram se almofadando, virando os almofadinhas do cristianismo, pregando um Deus de fast food, uma coisa fácil, pregando que você não deixa nada, que você não sofre. Às vezes o choro vai durar mais de 365 dias no ano. O Senhor Jesus falou assim, o meu reino não é daqui. Você já parou para prestar atenção que esse Jesus, ele não falou, deixa os escravos livres, senhores, deixe seus escravos, torne essas pessoas livres, a partir desse momento não vai ter mais pobres. Aliás, Jesus falou assim, os pobres vocês sempre terão, a mim não. Você percebe, querido, que muitas vezes o cristianismo pregado de hoje é um cristianismo que adula os crentes. E aí eu pergunto para você hoje, o quanto você aguenta apanhar? Essa palavra hoje, essa é uma palavra reflexiva e muito individual, querido. Que você olhe hoje para dentro de você e pense, Senhor, o quanto eu aguento? O quanto eu aguento pelo seu evangelho? Queridos, nós temos irmãos que nesse exato momento estão morrendo por ler uma Bíblia. E quantos nós dentro da igreja jamais lemos toda a Bíblia? Você imagina, querido, se você chegar diante do Senhor e Ele falar assim, você vai entrar só os que leram toda a Bíblia? Não precisa me responder, você já sabe a resposta. Eu tenho 42 anos, hoje eu estou completando a 4ª vez só que eu leio a Bíblia toda, e eu sinto vergonha disso. O que nós lemos aqui hoje é um evento mencionado em vários textos, em João, e aí se eu fosse você já anotava, queridos, nós vamos percorrer a Bíblia. Caso você não gosta de caminhar na Bíblia, queridos, você vai passar raiva hoje. Eu gosto muito mesmo, de percorrer a Bíblia. Acho que eu fiz uma coisa aqui que não era para fazer. Como é muita coisa para anotar, a gente vem tentando sair do papel, querido. Vamos lá, o livro de João 19:1, o livro de Marcos 14:65, o livro de Mateus 26, versículo 27, o livro de Lucas no capítulo 22, de 63 a 65, relata o episódio onde os guardas do Sinédrio surram e zombam de Jesus, mas a flagelação nas mãos dos romanos, e até chegar ao ponto de Pôncio Pilatos querer se livrar do BO e falar assim, pode dar uma surra nele, mas não mata, se exagerar eu não sou culpado. Ele lava as suas mãos, porque o Sinédrio não suportava Jesus. Olha só o que vai acontecer. Mas existia alguma lei na época que falava o quanto a pessoa poderia sofrer por isso, por ter transgredido alguma lei? Se você abrir Deuteronômio 25, a partir do verso 2 diz assim: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer. 3. Desde que nunca ultrapasse 40 açoites, açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Então, é o único texto que nos dá referência do flagelo de Jesus. Depois que Jesus sai dali, ele vai ser açoitado. Os pesquisadores dizem, querido, que nunca ninguém chegou tão longe no açoite. E não é só o açoite, querido, mas até chegar lá,
a pessoa era escarnecido. O que é isso? Zombado. Falam várias coisas para tentar humilhar, e não só o apanhar em si, e ainda em público. Nenhum filme, querido, nenhuma coisa vai retratar a realidade verdadeira, porque se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, ele é o que mais se aproxima. Porém Jesus está usando uma tanga, né? Mas na realidade Jesus não usou. Você imagina quanto seria chocante você ver um Jesus, Deus, de boa parte das pessoas no planeta, nu na televisão? Como seria a revolta das pessoas? Mas na realidade foi assim. Jesus teve 95% do seu corpo em carne viva. Eram usados 2 tipos de chicotes. Um solta, porque você sabe que nós temos a pele, onde está o pelo e a coloração. Depois você tem a epiderme, né? E depois a carne e os músculos, né? O primeiro dos açoites soltava essa pele, o segundo tira a pele e deixa em carne viva. É bem provável que Jesus tenha ficado com pele no rosto e nas genitálias. O resto, nada mais. E aí só poderia chegar a, eles dizem, 40 menos 1, ou seja, 39 chibatadas. Era o máximo que poderia chegar. A Bíblia não especifica o número exato das chibatadas que Jesus recebeu antes da crucificação. No entanto, o costume romano da flagelação, e em Deuteronômio fala que a tortura, né, de Jesus ser sofrida seria 39 chibatadas. Mas como você pode observar, essa prática vinha de uma lei judaica mencionada em Deuteronômio. E por que então os romanos obedeciam? Porque aquilo poderia gerar uma revolta e um problema para o Império Romano. Percebe que Pilatos lava suas mãos porque ele não queria crucificar. Se você ler o texto, a mulher dele fala, não faz isso com ele. Só que ele, percebendo que ele não ia conseguir segurar todo aquele povo revoltado, que preferiam Barrabás, preferiam um bandido conhecido a soltar Jesus, ele falou, então é melhor lavar as minhas mãos, é melhor eu fazer o que esse povo quer. Apesar dele ser imperador, ele sabia que ele não ia conseguir controlar uma revolta generalizada. Só que vai ter um exagero, que nunca ninguém em toda a história conseguiu chegar a tal ponto. Lembre-se que Jesus, dentro de Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, coabitando em uma mesma pessoa. E Jesus poderia, como em vários textos, pedir miríades de anjos e acabar com todo mundo. Porém, tinha que se cumprir o que o profeta Isaías falou. Ele preparou todos os seus discípulos para aquele momento, e aquilo deveria acontecer. O flagelo romano, porém, era extremamente cruel. Utilizados chicotes de várias tiras de couro, muitas vezes com pedaços de metais e ossos, que é o que solta a pele e a epiderme, o que provoca cortes profundos e grande sofrimento. Embora a quantidade exata não seja mencionada nem nas escrituras, o castigo era severo, cruel, foi o sofrimento de Jesus e a crucificação. Entender isso, e a vida cristã não é feita apenas de prosperidade. É cruel para o cristão moderno pensar nisso, sabia? É cruel para o cristão moderno pensar que às vezes você vai perder, às vezes vai doer, e muitas vezes vai. Aliás, que nós aprendemos mais quando perdemos que quando ganhamos, querido. A gente anseia conquistar algo, mas que quando conquista a gente se esquece muito rápido. Não é assim o carro novo? O carro novo, depois de um tempo, você pagou aquele boleto, meu Deus, ai, graças a Deus. Quem já passou por isso sabe. Quando você finda aquele boletão, você pensa, ai, mas que vontade de comprar outro. Não é assim? Já esqueceu o que passou. Já está velho, quero outro. Certo? E está tudo certo. Mas a gente esquece como foi sofrido, foi pagar. Passou já. E o cristão moderno, ele não pensa nisso. Pois a própria vida de Jesus e dos apóstolos serve como testemunho de que seguir a fé envolve desafios profundos, querido. Todo mundo aqui, se a gente voltar para pegar um dia de testemunhos, todo mundo tem um testemunho para contar. E às vezes, sabe quais são os que mais impactam? São os testemunhos. É aquele que
mais foi difícil, querida, porque esse marca a sua história. Isso mostra o relacionamento que você tem com esse Deus, querido, que não é fácil, que não é de hoje para amanhã. Imagina, querido, se Deus atendesse todas as nossas orações. Eu lembro que teve uma época que tinha um posto de gasolina que estava sorteando uma moto, e eu abastecia lá sempre e colocava o nome. Eu falei: Deus, se o Senhor vai dar para todo mundo, dá essa moto para mim, né? Podia ser para mim. Todo dia eu passava: podia ser para mim, né, Deus? Podia ser para mim. Não ganhei. Quantas vezes você já orou para alguma coisa que Deus não te deu e não te deu até hoje? Se brincar, não vai te dar nunca. Você já assistiu aquele... Tem um filme com o Jim Carrey, já mais antigo, que ele fica no lugar de Deus um tempo, aí ele vai digitar no computador: Deus, como eu sou Deus, para todos os pedidos, sim. Gente, imagina, todos os pedidos no planeta da Terra seria assim? Que loucura seria! Mas Deus é Pai, e Pai conhece o Filho e sabe que às vezes tem coisas que é bom não dar. Você não conhece seu filho? A Maria Luísa, eu falo assim: tem coisas que eu não vou te dar. Mas por quê? Eu não vou te dar porque eu não quero. Só dou aquilo que eu quero, e a minha palavra bastou. Se eu falar não para você, é não, eu podendo te dar, e não vou te dar. Sou seu pai e te amo sem te dar. Agora você imagina Deus, querido. Então, existem vários desafios, e muitas vezes as escrituras mostram que os servos de Deus enfrentam perseguições, sofrimentos e momentos de provação. Porém, a igreja do século 21, ela prefere falar só das bênçãos. É mais prático, querido, porque falar que você vai apanhar é difícil. Ainda a gente lembra daquele negócio: quem bate esquece, quem apanha lembra. Sabe por quê? Carrega a marca. Mas só dói enquanto é ferida, porque depois que é cicatriz, é lembrança. E isso é experiência, querido. Todos nós temos experiência. Alguns têm mais que outros, né? Se olhar nas pernas, nos joelhos, um tem mais que outros, não é? Das experiências que viveu quando criança, quando adolescente, né? Não é assim? Todos nós temos. Dói? Não dói. São coisas da vida. E a vida cristã é assim. Mas eu queria que você prestasse atenção num vídeo, pequeno vídeo que nós vamos ver agora. Amém? Pode apagar as luzes, por gentileza? Essa aqui.
Pergunto para você de novo: quanto você aguenta apanhar? Será que nós vivemos um cristianismo verdadeiro? Será que nós vivemos um cristianismo onde só existem prosperidades, onde só vai dar certo? Essa Bíblia não ensina que nós só vamos ganhar, queridos. O Senhor falou: o meu reino não é daqui. Quantas pessoas não têm preocupado com a sua alma e para onde vão depois da morte? Quantos homens e mulheres de Deus sofreram por esta palavra, queridos, para nós estarmos hoje em um país onde o cristão não faz a política mudar, não faz as pessoas serem honestas, não faz as pessoas pensarem, quererem vir à igreja. Jesus advertiu os seus discípulos, ele enfatizou que no mundo nós teríamos tribulações, mas ele deixou uma esperança, obviamente. Eu lhes disse, João 16:33, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha bom ânimo, porque eu venci. Mas vocês vão ter. Queridos, nós temos um Deus que apanhou, e os cristãos modernos estão vivendo uma vida achando que tudo vai ser fácil. Oh meu Deus, eu bati o carro, Senhor, o que está acontecendo? Esses dias eu estava em casa, eu cheguei em casa, eu estou faz meses com a torneira da pia da cozinha ruim, não dá jeito. Aí outra semana, passei uma semana lá no rancho, lá no meu pai, porque estava sem água. E aí num dia eu comprei a torneira nova estava pingando, não consegui colocar água, a bomba estragou e um ralo lá entupiu. Eu sentei e falei: Deus, o que está acontecendo? Me senti oprimido, querido. Sentei na cadeira e falei: Deus, o que está acontecendo? E o Senhor me lembrando, não tinha escrito esse sermão ainda, e o Senhor falando assim para mim assim: o quanto você aguenta apanhar? Você acha que isso aí é pouco? É muita coisa para você? Eu comecei a chorar, falei: Deus, uma torneira que não sai água, uma pia nova, uma torneira nova que pinga, uma bomba estragada e um ralo entupido não pode ser mais forte que o Senhor passou, queridos. Eu comecei a me sentir envergonhado, e falei: quantas vezes a gente vem na igreja e acha que essas pequenas aporreações da vida, estamos sendo atribulados. E Jesus apanhou por mim e por você, não só apanhou como morreu, e nós sentamos na nossa cadeira almofadada, com o ar-condicionado ligado, falando: Deus, como eu sofro. Que cristãos que nós somos? Qual é a Bíblia que nós lemos? Eu quero chamar isso, eu quero que você saia daqui pensando sobre isso. O que eu tenho feito? Será que eu sou capaz de apanhar por Jesus? Será que eu sou capaz de sofrer pelo meu Criador? Será que eu sou capaz de dizer: Senhor, eu vou sofrer isso? Será que eu sou capaz de aguentar a perseguição? E os apóstolos, querido? Os apóstolos, como Paulo, foi preso, foi açoitado, perseguido por sua fidelidade à mensagem do Evangelho. Você sabe o que significa Paulo? Paulo significa pequeno. Só pode ser grande quem sabe que é pequeno, tanto na estatura quanto em si mesmo. Foi quem mais fez. Olha a história de Paulo, vê o final lá. E a casa no condomínio fechado, a casa não teve, querido. Apanhou. Você não fica encabulado de ver: mas Deus, o cara está fazendo algo para o Senhor, ainda está apanhando. Isso mexe com você. A vida cristã autêntica, portanto, inclui momentos de dificuldade, mas a palavra diz aqui, que você está vendo tudo cair, mas você tem paz. Sabe o que é isso, querido? É você estar num lugar, está aqui o despenhadeiro, mas você sabe: eu estou confiando nele. Você já viajou de avião e quando dá aquela turbulência, querido? Não tem quem não entra no avião e tem aquela ideia besta: mas se cai. Fui viajar esses tempos, aí estou olhando naquela asa, fiquei bem na asa e tem um trocinho balançando. Eu falei: Senhor, que ideia besta que passa dentro da gente cabeça. A gente ora, Deus querendo uma coisa boa, quando Deus dá, fica pensando que vai cair. E esse trem balançando assim, A palavra diz: tem de bom ânimo. Está dando tudo errado, tem de bom ânimo. Aliás, que nós vamos aprender assim. Muitas vezes é assim. O Senhor fortalece a nossa fé. O cristão moderno deve se conscientizar de que o período de dificuldades também tem propósito.
Glória a Deus. O crescimento espiritual. Porque se fosse fácil, querido, se fosse fácil, não precisava Jesus vir e passar por tudo que passou, querido. Imagina, ninguém na história chegou num açoite tão longe quanto Jesus. E, aliás, que depois da crucificação, depois do açoite, Jesus vai carregar a cruz, que não era preparada para ele. A cruz era para qualquer bandido, e os piores bandidos. No entanto, que o braço de Jesus é deslocado, não é? Porque o furo estava maior do que ele. E a madeira, ela não era aparelhada, ela estava toda cheia de ferpa, entrando em sua carne. E eu pergunto para você nessa noite: o quanto você aguenta apanhar? As provações são momentos que a fé é refinada, querido. Gostei dessa palavra. Porque quando nós temos fé, ela vai gerar perseverança. A perseverança vai gerando fé e vai aumentando. E com o passar do tempo, nós vamos ficando refinados nessa fé. Ou seja, você começa a acreditar, quando tudo está errado, você fala: não, mas vai chegar, porque eu creio num Deus verdadeiro. Amém? E a perseverança, ela torna uma virtude dentro das nossas vidas. Tiago 1, do verso 2 ao verso 4, diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Olha como a igreja dessa época pensava: nós apanhamos por Jesus. Cara, esse povo não é normal, gente. E nós, a igreja do século XXI, ela é muito normal. Eu fui num congresso, eu fui num encontro, lá era um congresso insano. Eu me senti muito normal perto daquele povo. 150 pessoas se perguntou assim: vou fazer uma brincadeira, quem já leu a Bíblia toda? Todo mundo já leu várias vezes, e vários desafios. Eu falei: esse povo não é certo. Queridos, olha o que aconteceu. Nós lemos a Bíblia toda, nós transcrevemos a Bíblia toda, nós lemos a Bíblia em áudio, foi tudo. Em 42 horas todo mundo fez tudo. Teve uma menina que me chamou a atenção demais, e nós tivemos uma amizade muito grande, eu e Dani, com ela. Ela tinha que transcrever a Bíblia, e ficou transcrevendo de frente para a sala de oração. Ela falou: se não tiver ninguém, eu vou entrar. Teve um dia que ela dormiu 10 minutos. Eu falei: cara, o troço é muito louco mesmo. Sabe que é um negócio que o pastor falou assim: ó, eu não vou lá ver se ninguém está dormindo no quarto, você pode aproveitar para ficar lá, e o problema é todo seu. Mas o povo não dava sossego. Você pensa num negócio louco, o povo não dava sossego, e o negócio começava de madrugada, não tinha hora para acabar. Nós chegamos num dia, no outro dia, às 4h42, vamos lá para o monte orar. Depois que a gente orou, nós temos 6 quilômetros para correr ou caminhar, mas é 42 minutos orando em oração em línguas. Eu falei: cara, esse povo não é certo, mas eu vou nessa parada. A gente está são demais, a gente está precisando ficar um pouco insano. Pois vocês sabem, e Tiago fala, que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa palavra maduro, querido, é o que nós estamos precisando. Nós estamos muito certinho ainda. Assim como os apóstolos enfrentaram tribulações sem negar a sua fé, os cristãos são chamados a manter a confiança em Deus. E essa palavra hoje está chamando você: ei, o quanto você pode suportar? Para gerar fé, querido, vai ter que apanhar. Eu sei que não é uma coisa fácil, querido. Eu lembro que quando eu era criança, quando a gente aprontava, minha mãe falava: vou passar o relatório para o seu pai. Meu pai viajava muito, e aí era assim, quando o papai estava em casa que ia disciplinar, que chegou naquele grau, né? A gente sabe que às vezes chega naquele grau, meu pai falou assim: ó, tem que vir aqui. Eu pensava que era pior o ir do que a cintada nas pernas, mas tinha que haver uma correção. E por isso faltava amor? O pai que ama corrige, querido. O pai que ama vai, às vezes você não vai nem entender. Eu lembro a primeira vez que eu tive que pegar a Maria Luísa, eu dei nela, entrei no quarto e fui chorar. Falei: não, na frente dela eu não vou chorar. E estava aqui, ó, com aquela cara braba. Corrigi você com amor, minha filha, expliquei, oramos e sinta. Entrei no quarto e fui lá, chorei. Na frente dela eu não mostrei não, mas tinha que corrigir. Eu tive que fazer. O Senhor vai permitir para que algumas coisas sejam corrigidas, para que a gente cresça. E crescer dói. Crescer dói, querido. Ficar do jeito que a gente está não é bom, sabe por quê?
porque um bebê quando nasce, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele alegra a casa, mas se passar 10 anos ele ainda ser o mesmo bebê, aquilo já não é mais tão bonito, porque foge da normalidade, e você não foi chamado para ser aquela pessoa que vai ser do mesmo jeito a vida toda. Por isso, nós vamos ter que passar por algumas situações. A promessa bíblica não é de ausência de lutas, querido, bem pelo contrário, vai ter perrengue para você, porque o que você vai ter para contar depois, né, querido? Se fosse tudo fácil, né? Mas que o Senhor estará com os seus filhos em todas as situações para sustentar. Por isso ele falou assim: opa, fica tranquilo que você vai passar. Não tem um momento na Bíblia que não passa por um perrengue, mas não tem nenhum momento que não tem Jesus, querido. O profeta Natan falou depois da vacilada de Davi, você deu 3 opções para ele, ele falou assim: eu prefiro cair na mão de Deus, vai bater, mas vai bater com carinho. Perceba, querido, nós temos que nos tornar maduros. E quando que a gente torna maduro? Quando apanha, quando você sabe que não pode. Além disso, entender a vida cristã inclui momentos de sofrimentos e impede, se você não tiver isso, impede cristãos, eles acabam tendo uma vida distorcida, uma visão distorcida com Deus, esse Deus que tudo pode. Um dia eu falei com uma pessoa: o amor de Deus é um amor julgador. Ela falou: o quê? Eu falei: claro que é. Ela falou: não é? Eu falei: não, esse amor que as pessoas falam que Deus pode, que é tudo, Deus é amor, mas é assim, é generalizado, eu posso tudo, fazer tudo, ser de tudo, ser o que eu quiser, e Deus me ama. Eu falei assim: o amor de Deus é julgador por quê? Ele fala para você vir do jeito que você está e fala assim: agora corrige, isso aqui não pode, eu te amo, mas isso aqui não pode. Ela falou: não é assim. Eu falei: suponhamos que você criando seu filho, amando tanto que eu sei que você ama seu filho, ele cometesse o pior crime da face da terra, ele fosse um criminoso, fosse metido na cadeia, você ia deixar de amar ele? Ela falou: credo. Eu falei: não, pensa só, você ia deixar de amar ele? Ela falou: não. Mas você ia aceitar os crimes dele? Não. Eu falei: esse é o amor de Deus, não vai aceitar os nossos crimes. Você vai ser julgado pelos seus atos, e Ele vai te amar ainda 100%. Percebe, querido? Não vai ter ausência de BO, não vai ter ausência de problemas. A pregação de um evangelho que promete apenas prosperidade material ignora uma realidade bíblica. Sabe onde isso acontece? Quem não lê a Bíblia. Tem uma frase que a galera lá do Encontro Insano usa muito, é uma camiseta, e lá é assim: você só pode usar uma camiseta, qualquer símbolo, se você vencer o desafio, senão você não é digno de usar. Isso me pilhou mais ainda, quando fala uma parada para mim, que você tem que ter aquilo, para ter, isso desde criança, você fala: não, então eu vou fazer, e vou fazer mesmo. E aí, estava lá, e aí ele tem uma camiseta que está assim: o golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia. Querido, eu vejo demais isso. Um dia os meninos falam bem assim: explodiu um negócio no Oriente Médio lá, uma fábrica, e teve um terremoto, a volta de Jesus está próxima. Lá onde você viu que na Bíblia que vai ter que explodir empresa e vai ter terremoto para vir Jesus? Vai ler, até irritei, não aguento, querido, tá, a Bíblia só lê, é só pegar e ler. O outro dia perguntou uma coisa para mim, eu dei um print no Google, mandei, ele falou: como eu não pensei nisso? Igreja do século 21, queridos, não quer pagar o preço. A pregação desse evangelho só de ganhar, ele nos ilude. Ele passa, a pessoa se pega que aquele que você é mais que vencedor, mas o mais que vencedor tem um preço para pagar para chegar lá, queridos. Qualquer atleta sabe bem disso. Ele se prepara o tempo todo para chegar naquele dia, e pode dar errado. Agora nós, por acreditarmos no Senhor, tem que dar só certo, e ignorar tudo que está escrito na Bíblia. A nossa fé tem que ser mais bíblica. Jesus não prometeu facilidade, Ele prometeu vida plena, mas não facilidade, não ausência de luta. Mateus 16, 24 e 25 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É um negócio fácil de fazer? Pois quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder. Como que você perde a vida? Não preciso nem te dizer, que você já deve ter pensado. Perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Você já parou para prestar atenção? Que Jesus, quando chama Mateus, fala: segue Mateus. Mateus largou tudo e foi. Aí você fala assim: mas foi Jesus que chamou. Mas querido, presta atenção comigo, se Jesus falasse com você, você só ouvisse a voz, ela fala assim: larga tudo, você ia largar seu trabalho hoje, larga tudo hoje, ia sair assim, junto com alguém que você nunca viu?
É disso que eu estou falando. A fé é essa. Não tem que ser normal, querido. E não vai ter que ser fácil. Porque lembra aquele jovem que chega diante de Jesus e fala assim: o que eu faço para... Mestre, já chegou querendo ganhar moral com Jesus e chamou de mestre, né? E Jesus fala, que é bom mestre, né? Ele falou, bom é meu pai. Jesus já deu nele. Mas presta atenção, as pessoas pensam na riqueza, né? Aquele jovem era rico. Mas percebe que ele é um jovem que queria aparecer mesmo. Ele falou, o que eu faço? Se ele já sabia da lei e seguia, queridos, por que ele pergunta aquilo? Você já parou para pensar nisso? Jesus fala, não, segue os mandamentos. Não, isso eu faço. Aí ele fala assim, ele não só fala que faz, fala assim, e faço desde criança. Eu consigo imaginar ele assim, tipo, vou mostrar que eu sou o cara, tá ligado? Eu faço isso aí desde criança, Senhor. Aí ele achou que Deus, o Senhor ia massagear o ego dele. Jesus falou, ok, então vende tudo, então vamos embora. Aí ficou difícil, porque tem que apanhar, largar tudo. Será que nós estamos dispostos, querido? Dispostos a largar tudo? Presta bem atenção, querido. O Evangelho trouxe grandes consequências para os apóstolos. E essa é uma das coisas da tese do doutor Rodrigo Silva, que diz o seguinte: não poderia ser mentira o que os apóstolos viveram, porque ninguém mente para não ter lucro, certo? As pessoas mentem para ter algum lucro. Todos os apóstolos, com exceção de um só, o resto todo teve morte horrível. E quem que mente para morrer? Perceba, a Bíblia tem 40 autores, muitos deles nunca se viram e não tem contradição. Então, e se todos eles teve perseguição para eles, querido, todos eles apanhou, por que nós estamos ouvindo um cristianismo que diz, você vai ganhar, querido, seu lindo, você vai ganhar porque Deus, Ele vai te abençoar, Ele pode, e Ele quer, só que Ele pode não te dar, assim como você fala para o seu filho, não vou te dar. Eu já cheguei uma vez a perguntar para meu pai assim, não, é porque o senhor não tem dinheiro na carteira? Eu era um filho assim que, mais avançado, os meus irmãos eram medrosos, meu pai falou assim, não, eu tenho, mas não vou te dar. Você acha que Deus não pode olhar para a tua cara e falar assim, lindo, não vou te dar, por quê? Porque eu não quero. E Ele vai deixar de ser Deus? E Ele vai deixar de te amar? Qual que é mais importante, a conta bancária ou a paz? Aí você pode pensar assim, mas tem cara tanto cara ímpio com muito dinheiro. Tem muito cristão também com dinheiro, querido. Não adianta você o cristianismo não é o cristianismo da pobreza, não. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui, que não é fácil. Ele pode não querer te dar, porque a gente só ouve que a gente vai ganhar, que a gente vai entrar, que a porta vai se abrir, nossa meu Deus, sem passar por nada, sem ter nenhum perrengue. Sendo que todos os grandes homens, presta atenção, os apóstolos enfrentaram diversas situações. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado em Roma, Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada, João foi exilado na ilha de Patmos, Tomé foi martirizado na Índia, André foi crucificado em uma cruz em formato de X. Quase todos morreram como mártires, exceto o João, que morreu de velhice. Coloca a imagem aqui para mim. Queridos, vocês não acham que nós estamos vivendo um cristianismo muito fácil, muito dócil, assim, venha, vai ser tudo bem, vai ser tudo uma maravilha, você não vai passar perrengue, só aqueles lá, porque hoje é outro tempo. A Bíblia não mudou, ela não precisa de atualizações, querido, ela sempre será atual. E nós ainda estamos num país onde você pode ler a Bíblia, só não pode orar na escola, mas pode ler a Bíblia. Eu falei em umas postagens, e desculpe a maneira que eu vou falar agora, eu falei, nas escolas podem tocar o Cavalo Taradão lá no Rio de Janeiro, a professora pode mostrar as suas partes íntimas na faculdade, mas os cristãos não podem orar. Está chegando num ponto tão sério, querido, que teve um homem que foi preso na Inglaterra essa semana, porque estava em silêncio, próximo de um lugar onde faz aborto, orando em silêncio, sem falar nada, sem um cartaz, sem chamar atenção. A Inglaterra prendeu ele porque era uma atitude nociva. E você está esperando o quê? Para começar a ler e entender que o perrengue vai pegar. No Brasil está fácil, querido, está fácil ainda. Pode ser que as coisas mudem com o passar do tempo. E aí eu quero compartilhar com vocês um livro chamado Heróis da Fé. Esse livro me apaixonou, queridos. E aí outra coisa que a gente tem que aprender, queridos, coisa boa a gente divulga
você tem que ler a Bíblia todo dia, sim. Uma das pulseiras aqui está escrito assim: em 2024, nenhum dia sem ler a Bíblia, só pode ser digno de usar quem lê. E aí, eu aprendi isso lá. Eu só posso ser digno de algo, de dizer algo, se eu já fiz. E todo mundo é levado a isso. Então você é levado a entender, queridos, que não é mais uma festa que a gente faz na igreja, que muda, que chama o jovem, não é a gente colocar um fundo preto, não é, querido, é quanto mais nós desenvolvemos com a Bíblia, menos nós vamos querer o mundo, a gente vai parecer mais com ele, a gente vai parecer um pouco mais estranho também para o mundo, mas qual é a importância? É nós sabemos que nós temos um Senhor, nós sabemos que Ele tem mais, e se não for agora, querido, é numa eternidade. Muitos cristãos morreram esperando esse dia, querido. Eu vou morrer, eu posso não ter nada aqui, mas eu vou ter um tesouro lá. Não se ouve falar de galardão. Eu fui uma criança, cresci dentro da igreja, falava-se muito isso: você tem que cuidar para você fazer coisas, para você ter mais pedra na sua coroa. Eu vi muitas vezes, não se prega isso, sabe por quê? Porque hoje a gente quer só ganhar, e o cristianismo se trata mais em perder do que ganhar. Seria muito lindo eu vir hoje aqui falar para você que você ia ganhar, e que hoje o Senhor ia disparar o Pix celestial, ia aparecer na sua conta aí, querido, seria ótimo, mas o Senhor não me chamou para fazer isso hoje para você. O livro Heróis da Fé relata a vida de grandes figuras cristãs, movida pela fé, enfrentaram enormes privações, sacrifícios em prol do Evangelho. Entre eles nós temos o personagem de John Wesley. Se você não conhece, querido, vai ler que você vai ter um encontro com pessoas que você vai pensar assim: nossa, como que essa pessoa, ela fez tanto pelo Senhor, que pregou o Evangelho. Olha só, tem até uma história sobre John Wesley, que uma professora um dia levou as crianças para ir visitar a casa de John Wesley. Quando chegou lá, uma das crianças sumiu. Essa história treme meu coração. E aí a criança sumiu, a professora falou: sumiu a criança, e agora? Vamos lá. Chegou lá, tinha uma criança ajoelhada. Ela estava ajoelhada justamente na escada. A escada tinha 2 lugares assim, côncavos, que era onde John Wesley ajoelhava para orar. Aí ela falou assim: ô Billy Graham, você não vai levantar daí? Você entende como são as coisas, querido? Se você não souber quem é Billy Graham, depois desse culto aqui, querido, vai correr saber quem é. Vai ler, querido, vai ler. Sai da internet um pouco. Que pregou incansavelmente em meio a perigos, enfrentando pobreza, dificuldades. Tem o missionário David, que na África suportou doença e isolamento para levar a palavra de Deus a povos não alcançados. William Carey, que pregou como missionário na Índia e viveu em condições de extrema pobreza. Como pode? Mas não tem bênção? Tem, mas o Senhor não deu para ele tudo, não deu o que as pessoas pensavam que deveria dar. O Senhor deu o que ele merecia, e a recompensa veio aonde? Aonde lá não pode roubar, querido. Lá não tem corrupção, querido. Não tem pobreza, não tem miséria. E não adianta o seu rosto bonitinho também não convence esse Senhor que vai estar esperando lá, não. Missionário na Índia, que viveu em condições de pobreza extrema por anos, sofrendo. Sabe o que ele fazia? Ele traduzia a Bíblia. E eu vou falar mais sobre isso ainda. Todos esses homens, em suas lutas de provação, mostraram uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque apanharam muito e aprenderam a apanhar e levantar. John Wycliffe tem uma história que ele chega num lugar pregando o Evangelho, muitas pessoas começam a aceitar Jesus, e não só isso, como tem gente que no sermão às vezes morria. Chega um homem, dá um soco na boca dele, ele cai com a boca sangrando, mas não para de pregar. Eu comecei a chorar, falei: Deus, será que eu era capaz de levantar e continuar pregando, estando apanhando? Eu pergunto para você nessa noite: qual é o Evangelho que você quer viver? De historinhas ou um Evangelho verdadeiro? O quanto você aguenta? É esse Evangelho que eu vim pregar nessa noite. Não é Evangelho para meninos, um Evangelho para pessoas adultas, maduras, que querem esse Senhor e entendem tudo o que eu estou falando aqui nessa noite. Eu espero que essa palavra toque no seu coração e transforme você de uma vez por todas. A gente não pode brincar de ser crente, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Martinho Lutero, essa semana foi o dia da Reforma Protestante, 31/10/1517.
Martinho Lutero era padre da Igreja Católica, obviamente, e ele é um grande estudioso da Bíblia. Ele era mestre em teologia, a ciência que estuda a Bíblia. Martinho Lutero veio de um conflito muito grande. Ele pedia nas suas orações, nas suas preces ao Senhor, porque ele não se sentia digno em nenhum momento de Deus. Como eu posso estudar essa palavra e ele falar que é digno e que eu posso fazer coisas por ele, se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa má? E ele vivia nesse conflito muito grande. Com o passar do tempo, Martinho Lutero, de tanto estudar a Bíblia, ele vai escrever 95 teses, que ficou conhecido como 95 teses de Lutero. E eu quero que você entenda que nesse período, queridos, a igreja, ela era extremamente controladora, e ela tinha o exército da igreja que poderia prender, julgar alguém e poderia condenar, crucificar, queimar, qualquer coisa nesse sentido, porque era algo contra a fé. Martinho Lutero, ele começa a ver que aquilo estava muito errado. Ele escreve 95 coisas. Quer ver uma das coisas? Que eram as chamadas indulgências. A indulgência era uma carta na qual o Papa assinava e falava assim: quem for o portador dessa carta tem perdão dos seus pecados. E você poderia dar uma doação, e que essa doação na maioria das vezes fosse generosa. Esse dinheiro foi usado para construir a Basílica de São Pedro, que é a sede do catolicismo em Roma, na Itália. Então, teoricamente, é algo muito bom. Martinho Lutero era uma das coisas, falou assim: não, mas quem pode perdoar pecados apenas é Deus. E ele falava que as boas obras te levam à salvação. Martinho Lutero começou a falar: não, mas a Bíblia que eu leio me diz que é a fé. E diante disso, ele muito indignado, ele vai na porta da igreja de Wittenberg e prega as 95 teses. Querido, quero que você entenda o seguinte: a porta da igreja na época era um mural da onde as pessoas colocavam, tipo, seu José da fazenda tal está precisando de tantos trabalhadores. Então era uma coisa que todo mundo estava vendo o tempo todo, era um lugar de recado. E ele chega e coloca aquilo. Quando ele coloca aquilo, o Papa manda uma carta para ele, fala: Lutero, fala que está errado o que você fez, você está muito doido, que a igreja está certa e vamos esquecer isso. Lutero, movido por uma coisa, um ímpeto vindo do Senhor, ele chega, presta atenção, todo mundo olhando ele lê a carta na praça e coloca fogo naquela carta. Eu não vou seguir isso, eu vou seguir o que o Senhor falou. Diante disso, na Alemanha, o que acontece? Ele vai ser levado a um julgamento chamado Diedra. Nessa Diedra, a Alemanha tinha vários reis, e um dos reis falou assim: não mata ele assim não, tem que ter um julgamento. O relato do livro Heróis da Fé diz que um amigo acompanhava ele, e na noite ele entrou no quarto e ficou um guarda para ele não fugir, e que ele ouviu Lutero chorar e orar a noite toda, porque no outro dia ele teria que falar entre os príncipes e diante da igreja porque ele estava certo diante daquilo, e ele poderia ser queimado como herege, querido. Diante disso, ele vai entrar. Quando ele sai do quarto, tem um general que fala assim: porque ele não era muito alto, ele fala assim: pequeno monge, eu já participei de várias guerras, de várias batalhas, e eu sou experimentado, mas o senhor vai participar da pior das guerras. Que Deus seja contigo. Sabe o que aconteceu? O Senhor foi com ele. Ele conseguiu convencer a todos. É lógico que foi o Senhor, mas naquela mesma noite ele fugiu, senão seria morto. Eu pergunto para você: o quanto você aguenta apanhar? E aí, diante disso, tem uma música do cantor cristão, eu vou voltar lá atrás, tá? Que Martinho Lutero escreveu, que chama-se Castelo Forte. E eu quero ler alguns versos para você entender. Ele diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, em toda dificuldade. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Senhor, defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se temos de perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos o seu reino. Você acha que ele não passou o perrengue? Sabe quem que é o castelo forte? É Jesus.
É aquele que não vai impedir você de passar a batalha, querido, mas ele vai estar junto com você. A perseverança vai gerar fé, e uma fé refinada. É o que vai acontecer. A música Castelo Forte, escrita por Martim Lutero, tem profunda ligação com o contexto da reforma, que eu já falei, e é inspirada no Salmo 46. Mas tem um cara que me chama muita atenção também, chamado Daniel Webster. E aí, querido, se você nunca ouviu desses hinos que eu estou falando, volta lá, porque às vezes a gente peca muito em não pegar algumas coisas que já passaram, queridos, elas não podem ficar para trás, né? Esse hino para mim especialmente toca muito profundo. Eu tenho ouvido, desde o dia que o Senhor começou a falar disso, eu já estava ouvindo voltei a ouvir essas músicas. Eu não ouço nada da atualidade, querido, não ouço nada da atualidade. Às vezes eu estou sentado aí, não sei nem o que está cantando, querido, sério, tá? E não é pecado nenhum, se você gosta, tudo bem. E aí, tem uma música chamada Um Pendão Real. Eu fui atrás de saber que essa música fala muito, Daniel Webster. Ele era uma pessoa que viveu no período da Guerra Civil Americana, chamada da Secessão. Os Estados Unidos vai ter uma guerra entre Norte e Sul, porque o Norte, ele tinha uma característica, era pequenas propriedades, mão de obra livre, e vivia o capitalismo. O Sul era grandes propriedades, chamada de latifúndio e escravocrata. Então chegou um ponto que eles vão guerrear entre eles, essa guerra civil, chamada Guerra da Secessão, e ele era um combatente da Guerra da Secessão, crente. Você imagina uma guerra civil? Batalha, olha só, que serviu como major durante esse conflito. A canção reflete um desejo de glorificar a Cristo em meio à guerra, as dificuldades, os desafios, né? Um pendão real é um testemunho de uma busca por um relacionamento mais profundo com Deus, uma chamada à ação para os cristãos, incentivando a permanecer firme na fé. Olha o que diz essa música. Ele diz assim: um pendão real vos entregou o rei. Um pendão seria como algo que você levanta e fala assim: esse é meu Deus. Você entende? Como um estandarte, um símbolo que você mostra: esse é o meu Deus, eu sou identificado por isso. É isso que ele queria dizer. A vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo o que defendei, marchando para os céus, com valor e sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Está falando de um cristianismo lindinho desse que a gente vive hoje? De sentar numa cadeirinha almofadada, no ar-condicionado, e dizer: você vai prosperar. Aonde nós fomos parar, querido? Aonde nós fomos parar? E ele fala assim: com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Até que o Senhor nos chame, eu vou estar firme. Quantas vezes a pessoa vem na igreja, o Senhor fala, Deus faz um milagre, dali a pouco você tem que estar resgatando o tempo todo, porque ele não consegue ficar firme, querido. Que evangelho que é esse? Que evangelho que a gente não sabe o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Quando a gente lê uma letra, a gente não sabe aonde o cara se inspirou, onde está errado aquela inspiração. Tem um negócio, tem uma coisa errada nisso aí, não está batendo biblicamente. Cadê, querido? E ele fala que eis formados os negros batalhões. Na harpa, no cantor cristão, eles colocaram uma outra palavra, porque falar sobre negros batalhões poderia aparecer no Brasil, que era um Brasil escravocrata. Eles mudaram essa palavra, mas ele está falando os batalhões que são os demônios, do grande usurpador. Eu gosto da forma que ele descreveu. Declarai-vos hoje bravos, campeões, avante sem temor. Então, queridos, a gente tem que erguer o nosso pendão real. A gente tem que erguer essa bandeira. Eu gosto muito de usar uma frase nas minhas orações: Deus, eu quero poder erguer o seu nome no mais alto. É colocar o Senhor lá em evidência. É falar assim: Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus verdadeiro, esse é o meu Senhor, que embora eu possa passar dificuldades, mas eu não estarei sempre nela, e se estiver, Ele estará comigo em cada uma das circunstâncias. Eu quero estar com esse Deus, eu quero estar com esse Senhor, eu quero honrá-lo, eu quero dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Embora eu possa sonhar com várias coisas que eu não conquiste, Ele é Deus. É isso que eu vim falar nessa noite para você, meu querido. E eu espero que você pegue essa palavra e guarde no seu coração, e entender que não se trata só de ganhar. Pode ser que você ganhe, e de fato, se nós olharmos para trás, muitas vezes nós ganhamos, mas se trata de saber o quanto a gente pode suportar, porque nós temos irmãos que estão sendo enviados agora, nesse momento, a lugares que eles não sabem se podem voltar. Eu lembro de um testemunho de um homem que falou assim,
Ele estava levando, se não me engano, era para a Rússia comunista, um carro cheio de Bíblia. Na época era proibido. E aí no meio, era de madrugada, porque senão, né, logicamente, podia pegar. E aí os guardas pararam, falou com ele, pediu documento e tudo. Ele falou assim: ô senhor, guarda, nos guarda. E tá, o cara falou: não, só pode ir embora, o documento está certo. Na hora que ele entrou para ir, o cara falou assim: não, mas espera aí, vamos olhar o porta-mala? Ele falou: Deus, me salva. Só tinha Bíblia no porta-mala. Ele abre a mala do carro e fica já olhando para trás, com medo de tomar o tiro, porque era assim que morria. E o cara olhou e falou assim: moço, onde você está indo? Eu estou indo para tal lugar. Corre, senão esses alfaces vai murchar tudo. Ele entrou dentro do carro e começou a chorar a Deus. Já passou por isso, querido? Você passou uma coisa que Deus, você sabe que foi Deus, você entra dentro do carro e começa a chorar. Ele falou assim: é Deus transformar Bíblias em alface aos olhos das pessoas, querido. E nós podemos ler e não estamos lendo. E nós estamos achando que quando a gente vê alguém fala aquela coisa mais linda, parece que isso nos seduz tão fácil, queridos. Qual é essa fé que nos move? Qual é essa fé que nos move, querido? Para começar a encerrar essa mensagem, eu vou ler vários versículos de Mateus para você entender o que tudo isso aqui quer dizer. Mateus 16:17 diz assim: e acautelai-vos dos homens que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sinagoga. Mateus 10:18 diz assim: sereis levados à presença dos governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Você está pronto, querido? Pergunte a si mesmo. Mateus 10:22 diz bem assim: e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Você está entendendo? Porque às vezes a gente trabalha num lugar, não faz nada para a pessoa não gosta da gente. Fica firme, querido. Fica firme. E aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mateus 10:23. Quando, porém, vos perseguides num lugar, fugi para o outro. Às vezes você vai ter que correr, vai ter que ir embora, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha o que diz o texto. Mateus 10:25 diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu a cabeça da casa, quanto mais os membros da sua família. Vão te chamar por vários nomes que você não gosta, mas você tem que permanecer firme. Firme sempre até morrer. Hoje essa palavra te chama. Você está firme? Você está pronto? Está pronto para encarar a situação? Está pronto para encarar as dificuldades e dizer: eu estou contigo, Senhor, porque eu sei que o Senhor me tirou daquele lugar. Se a gente voltar atrás, a gente sabe onde a gente estava, e o Senhor falou assim: eu vou te tirar de lá. E Ele não está dizendo que vai te dar um futuro aqui, que daqui para frente é só coisa fácil. Não, Ele está falando que vai ter perrengue, vai ter dificuldade, vai ter perseguição, e às vezes, e muitas vezes, vai ter que apanhar. Você está pronto para levantar e não negar? Você está pronto para dizer assim: firme sempre até morrer? Essa palavra de hoje, querido, eu sei que não é uma palavra fácil, querido. Não é uma palavra fácil. Aliás, eu gosto daquelas mensagens que nos fazem rir muitas vezes, que colocam-nos em situações que são assim, mas não foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, querido. E eu fico pensando: Deus, será que eu sou capaz de negar? Será que eu sou capaz de segurar a onda e falar assim: não, eu vou suportar? Eu conheço, e vocês conhecem, testemunhos de várias pessoas, e de gente que deixaram profissões. Quando eu viajei de avião, e eu fiquei olhando a felicidade dos pilotos e das aeromoças. Falei: nossa, que profissão gostosa, né? E parece que eles estão o tempo todo satisfeitos, mesmo que eles não estejam, né? Mas essa é a impressão que está, que algumas profissões são mais felizes que outras, não é? Você não tem essa impressão? Você olha assim, olha para o Brasil, olha para o professor. Aí a Maria falou para mim: pai, eu vou ser professora nunca, senão ia bater tudo nesses guri. Falei: calma, minha filha, calma. Alguns vão ter um perrengue a mais para aguentar, e é missão, às vezes é missão, querido. E aí eu estava olhando aqueles pilotos e pensando: nossa, como eles estão felizes, né? E lá eu ouvi muito uma música lá no encontro que falava: perdendo tudo por amor e com alegria. Aí eu vi a cara daqueles pilotos, eu comecei: Deus,
Se o Senhor pedisse a minha profissão, será que eu dava conta de entregar? Ou eu falava, eu não posso, Deus, porque como que vai sustentar os meus filhos? Como que eu vou olhar para a cara da minha mulher e falar assim, eu não tenho um salário esse mês, como eu vou fazer? Olhar para o Pedro e falar assim, o pai não pode te dar um negócio que você quer. Para todo homem e mulher que tem um brilho na cara ia ser difícil, querido, mas não se trata só de ser difícil, o quanto você aguenta pelo Senhor. Ele pode pedir hoje a sua profissão e a sua conta bancária, e você vai fazer o quê? É desse evangelho que eu estou falando. Não se trata de ser um evangelho de domingo à noite, onde eu recebo uma palavra gostosa e vou me massageando para casa, e começa segunda-feira, ai, mas furou o pneu do carro, que perrengue, Senhor, o que está acontecendo comigo? Oh meu Deus, aonde a gente está? Olhando a cara daqueles pilotos, eu pensava assim, cara, quanto que esses caras ganham? E comecei a pensar assim, pode passar longe da família, mas leva um bom fruto para casa. Quantas profissões são assim? O Senhor já pediu para muitos homens e mulheres, deixa essa profissão. Deixa para quê? Para passar perrengue. Mas eu estou com você em cada um desses perrengues. Você conhece testemunho. Você seria capaz de deixar o que você tem de mais importante hoje? Eu quero que você pense sobre isso hoje. O Senhor está falando com você. Estou batendo na tua porta e vou pedir para você o que você tem de mais importante. Essa palavra é dura, querido, é uma palavra difícil. Eu falei, Deus, se eu tivesse que passar por certas coisas, será que eu seria capaz de olhar para a cara do Pedro e falar, não vou poder, filho? Meu filho faz terapia toda semana. Essa semana, lá na terapia falaram que vai acabar o convênio e ele vai ter terapia só até dia 28 desse mês. Eu não consegui pagar a Unimed, estava muito caro. Foi uma saída boa isso aí. E a clínica até melhor que o plano de saúde. Eu falei, Deus, com terapia ou sem terapia, ele é seu. Eu não escolhi o nome Pedro por acaso. Pedro significa fragmento de rocha. Pedra não existe. Se você perguntar para qualquer geógrafo, ele vai tacar uma pedra. Fragmento de rocha. E eu consigo ver o que Jesus falou para ele. Pedro, você é parte minha, por isso você é forte. Um dia orando lá em casa, o Senhor me deu o nome pelo que o Senhor chama ele. Eu comecei a chorar. Eu sou chorão por natureza, queridos. Na escola eu sou conhecido como cara sério, mas chorão. E eu falei, Deus, com ou sem terapia, esse menino é seu. Eu estou só administrando aqui, mas ele é o instrumento que eu quero entregar na sua mão, e que ele seja um instrumento apropriado para o serviço. Ninguém leva um facão para capinar, querido. Ninguém leva um teclado para fazer uma coisa que não seja uma música, querido. Eu falei, Deus, meu filho e os meus filhos, eu estou preparando eles, querido. Eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, para que ele seja aquele instrumento apropriado na sua mão para aquela coisa certa. E que os meus olhos alcancem ver isso, e ver os filhos dos meus filhos, para que o Senhor possa me levar com a certeza de que eu fiz o que deveria ter feito. Mas muitos pais não viram isso, e só vão saber na glória o fruto do bom trabalho, querido. Você percebe o que eu estou falando? O evangelho não consiste em a gente, na nossa ótica, achar que vai dar tudo certo, mas diante do Senhor, se você permanecer firme até o fim, deu tudo certo. A gente pode nunca ter uma conta bancária gorda, mas quando chegar o grande dia, Ele vai chamar o seu nome. Sabe que aquela palavra diz assim, esse dia eu estava falando com a Maria Luísa, que todo olho verá. Pensa, se Jesus aparecer no céu de Israel, nós vamos ver daqui? Com a internet, percebe? A internet das coisas, nós vamos ver, apareceu alguém no céu, vai aparecer em todos os celulares, vai aparecer em tudo, nós vamos ver do tempo real, querido, cumprindo, e vai chamar, e eu espero que o meu e o seu nome seja chamado. Ele vai falar assim, você permanecer firme até o fim, chegou a hora. Queridos, se você olhar para como o mundo está, e se você ler as escrituras, você percebe que esse dia está cada vez mais próximo, e as igrejas não estão pregando arrependimento, não estão pregando, só estão pregando que é a prosperidade, só está pregando que vai dar tudo certo. Às vezes pode não dar, querido, mas você deve permanecer firme, porque o nosso tesouro não está aqui.
Nós podemos fazer algo e gerar riqueza, sim, porque Deus ele pode abençoar o fruto do seu trabalho. E isso, queridos, encare assim, um bônus. Porque a nossa coroa está lá, querido, não está aqui. Diante disso, eu quero que você, para encerrar essa mensagem de hoje, eu queria que você pensasse em 5 questionamentos. O quanto você aguenta apanhar pelo Evangelho? O quanto você poderia ser inquirido? Essa palavra falou que nós seríamos levados aos tribunais, que nós passaríamos por todo tipo de situação. Olha o que os apóstolos passaram. Você aguenta? Qual é o seu limite? Você está disposto a enfrentar críticas, perseguições por suas convicções? Essa semana um amigo meu e os meus alunos, porque assim, que eu sou história, ele é geografia, e eles querem um debate entre nós. Nós somos amigos e eu tenho uma convicção política e ele tem totalmente outra. Essa semana ele falou assim: cara, eu nem acho que hoje em dia a direita e nem a esquerda elas são mais a mesma coisa. Ele falou assim, porque se você olhar, existe muito do capitalismo dentro agora da ideologia da esquerda, e ela não é mais nem pura. Eu falei, querido, não existe nem direita e nem esquerda no Brasil. As pessoas na política, infelizmente, é o direito e a esquerda do próprio bolso. Quando chega lá, eles não olham para o povo. Se você estudar, é bem isso. Nós temos alguém que apoiava muito, se você olhar, fez coisas que falou que jamais fariam, e aí você começa a remeter: vamos colocar a nossa confiança no Senhor ou em homens? Existem muitos homens indignos, querido, abra os seus olhos. Se eles fizerem certo, eles foram muito bem pagos para fazer. Acabou. E aí eu falando para ele: sabe o que norteia a minha forma de pensar politicamente? Ele falou: não. Eu falei: a minha fé. Se aquilo não agride a minha fé, é honesto, é certo, é correto, está tudo certo, independente de quem venha. Porque o mentiroso pode falar a verdade? Pode. Se o mentiroso falar que Jesus salva, ele está falando a verdade, certo? É fato. E eu falei para ele assim, e é um cara que eu oro todo dia para ele, eu falo: Deus, esse vai dar um bom crente, porque o cara não acredita em nada no Senhor, mas quando ele vier para cá, ele vai... Olha, assim foi a história de Paulo, querido. Estava matando um monte de cara, na hora que ele converte, os apóstolos não queriam nem ter um rango com ele, que falou: não, esse cara vai usar isso aí para matar a gente. Fez mais que todos eles juntos. Quando veio com tudo, querido. E aí eu fiquei naquilo. Terceira coisa que eu quero que você pense hoje: em momentos de dificuldade, a sua fé se torna mais forte ou você hesita em se posicionar? Respeitar, querido, não é concordar. Aprenda isso. Às vezes você está ouvindo num lugar que você de repente não pode literalmente falar, né? Mas você respeitar a opinião do outro não quer dizer que você está concordando. Mas quando literalmente você é posto à prova, você tem coragem de falar, e as pessoas podem olhar para a sua vida e dizer: nossa, esse aí é um crente mesmo, né? Esse é um crente chato. Será, querido? Quarta questão: até onde você estaria disposto a ir pela causa de Cristo? Se o Senhor falasse hoje: abandona seu serviço e vai para tal lugar. Um dia o pastor Roberto saiu daqui e falou assim, que ele saiu de carro para voltar para o Nordeste, sem dinheiro, e Deus falou assim: para naquele posto lá. Ele parou no posto, e o cara falou assim: e veio abastecer o carro dele. Eu falei: mas será, Senhor, que eu tenho essa coragem toda, Deus? Sair dirigindo e ir para o Nordeste, sem nem R$1 no bolso. Tem uns homens que já estão muito fora da curva, eles estão muito longe daquilo que a gente está como normal, e a gente fica constrangido, querido. Mas é esse cristianismo que a gente vai viver, é esse que nós temos que viver. Aquele não é normal mesmo, ele não precisa ser normal, certo? Até onde que a gente está disposto por algumas causas, por se posicionar? Não, essa é a minha fé, é assim que eu creio. Não é ofender o outro, querido. Não se trata de dizer assim: você está todo errado. Não é você ser aquele cara que põe a moral em todo mundo, é ser aquela pessoa que quando fala, as pessoas pensam: então, eu sei que você é uma pessoa certa, que você pensa assim, e que você tem uma fé, e que você acredita em algo, e eu confio em você. Você percebe que tem respeito dos outros? É isso que se trata. Está preparado para apanhar e apanhar pelo Evangelho, pelo nome de Jesus? Lembre-se que a recompensa é eterna, e que maior é o sacrifício do Senhor do que qualquer sacrifício que eu e você possa fazer.
Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus.